pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar a respeito do resultado trimestral de Bradesco do quarto trimestre de 2008. Em linhas gerais, ele veio abaixo da expectativa de mercado, que era de um lucro líquido de 1,9 bilhões de reais. O que veio, digamos assim, o que o Bradesco nos apresentou de lucro líquido? 1 bilhão 806 milhões de reais. Obviamente ficou levemente abaixo da expectativa de mercado, como eu falei, não foi algo astronômico assim, essa diferença, mas impactou negativamente nas ações de Bradesco. O que pesou nesse resultado? Por que esse resultado veio levemente abaixo daquilo que estava sendo esperado? Bom, são três coisas principais. Primeiro, a elevação das despesas administrativas nesse último quarto trimestre. Por que as despesas administrativas aumentaram? Bom, teve um reajuste salarial de, em média, 8 a 10% para os funcionários. A ampliação da rede de atendimentos, que faz parte, obviamente, da estratégia do Bradesco de crescimento, né? Ampliar sua rede de atendimentos, sua rede de agências, e isso, obviamente, acarreta em maiores custos administrativos e pesou, obviamente, nesse resultado inferior um pouco ao que estava sendo esperado. Além disso, sazonalmente, no quarto trimestre, a gente tem maiores gastos com publicidade, por conta de todas as campanhas, a campanha publicitária do novo ano, campanha de Natal, enfim, e isso também pesou aumentando as despesas administrativas do Bradesco. Além disso, a gente teve um aumento aí da provisão para devedores duvidosos. Só para lembrar, provisão para devedores duvidosos, ela entra como uma despesa, porque o que acontece? Você está imaginando que seu cliente vai incorrer em inadimplência, ou seja, ele não vai pagar, e você já tem que provisionar isso como uma forma de segurança para o banco, como uma forma de garantir a sua liquidez e não ter problemas de liquidez, de que tu vai garantir isso provisionando já, entrando como uma despesa, ou seja, essa provisão entra como uma despesa no teu resultado trimestral. Então, assim, o Bradesco, por uma medida de segurança, já visualizando um cenário um pouco mais negativo, um aumento de inadimplência por conta de toda a crise econômica, ele aumentou essa provisão para devedores duvidosos e isso é maiores despesas. Então, isso também atrapalhou o resultado de Bradesco. O motivo é especialmente no segmento de veículos, né? Ele está visualizando que, apesar de ter uma carteira de crédito consistente, enfim, que não tem apresentado, vale lembrar, não tem apresentado deterioração, teve uma deterioração muito na margem, de 0,1 ponto percentual apenas o aumento da inadimplência, ou seja, ainda é muito baixo, mas mesmo assim o Bradesco decidiu, por segurança, já aumentar essa provisão para devedores duvidosos. Além disso, a gente teve um resultado mais fraco no segmento de seguros. Por que se teve esse resultado mais fraco no segmento de seguros? Bom, alguns motivos. O primeiro é o seguinte: a gente teve toda aquelas chuvas em Santa Catarina, que motivaram uma série de doenças. Isso fez com que aumentasse a sinistralidade, ou seja, o quanto que o Bradesco foi acionado, o Bradesco Seguros foi acionado em termos de agente segurador, pelos problemas de enchente nas casas, ou problemas de doenças, enfim, e isso obviamente que afetou o resultado, porque normalmente você tem uma provisão, você tem uma expectativa de pagamento de seguros e veio além daquilo que estava sendo estimado por um fato obviamente que não recorrente. Não só em Santa Catarina, mas em São Paulo também, São Paulo não, em todo o Sudeste a gente teve uma série de eventos desse porte, uma série de chuvas, enfim, que ocasionaram esses problemas. Além disso, não obstante esse fato, vale lembrar que o segmento de seguros para Bradesco representa 35% da receita do banco, ou seja, é algo relevante, tem um peso bastante importante o segmento de seguros. Não obstante, ainda a gente tem a questão do dólar, do câmbio afetando os custos de laboratório. Porque o que acontece? A pessoa que é um segurado do Bradesco, ele paga lá uma mensalidade fixa para ter acesso a exames, a consultas, a uma série de coisas. Quando a pessoa vai lá fazer um exame, ela está pagando a sua mensalidade do Bradesco Seguros. Só que o custo que é repassado para o Bradesco, muitas vezes esses custos de laboratório são muito atrelados a câmbio. Como a gente viu uma valorização do câmbio aí do dólar passando de 1,90 no último trimestre, ou seja, 30 de setembro, 1,90 lá para 2,30, 2,40, 2,50, isso elevou os custos de laboratório e obviamente impactou negativamente no resultado de seguros, porque as pessoas pagam a sua mesma mensalidade, mas o custo para o Bradesco aumentou. Bom, esses foram os três motivos principais aí porque a gente viu para ter visto uma deterioração, aí, um resultado um pouco
abaixo daquilo que estava sendo esperado para o Bradesco. O que teve de bom, né? Não foi só notícia ruim assim, nesse resultado de Bradesco, é importante ressaltar isso, tá? A gente viu uma expansão da margem financeira. O que é a margem financeira? Uma expansão de 5,3% na margem financeira. O que é a margem financeira? É como se fosse o lucro bruto da empresa. Por exemplo, uma indústria você teria o lucro bruto. O que é isso? Na verdade é a receita de intermediação financeira menos a despesa de intermediação financeira. Um menos o outro dá o resultado da margem financeira, que é o quanto, ou seja, o Bradesco conseguiu ganhar mais através de aumento de spread, enfim, através de outras medidas, enfim, e conseguiu ter um resultado superior na sua margem financeira. Além disso, assim, outro ponto que vale a pena destacar é o crescimento da carteira de pessoa jurídica ao longo do ano, na verdade, de 2008, não foi somente no quarto trimestre. A carteira de pessoa jurídica ela se expandiu bastante, mais do que a de pessoa física, mais do que de veículos, enfim, especialmente concentrada em capital de giro e financiamento para exportação. Capital de giro até mais nesse quarto trimestre por conta de toda a crise, enfim, isso motivou as empresas a buscarem mais capital de giro, a buscarem liquidez. E vale lembrar que esse tipo de operação de capital de giro ele tem um spread bastante elevado e é bem rentável para o banco, então isso também é um fato positivo aí para a Bradesco. Resumindo, assim, trazendo agora um pouco de perspectivas, porque a gente sabe que o nosso mercado trabalha muito com o futuro, olhando para o futuro, né? Obviamente que a gente sabe que o resultado impacta, influencia no desempenho das ações, mas a gente está sempre olhando o futuro. O que a gente pode esperar para a Bradesco? Acho que assim, em linhas gerais vai ser um ano difícil, como todos nós já sabemos, não só para a Bradesco, como para outros setores. A gente vem de um ano que tem uma base de comparação muito elevada, ou seja, 2008 foi um ano que a carteira de crédito se expandiu bastante, o sistema financeiro nacional como um todo, a expansão da carteira de crédito foi em torno de 25% a 30%, tá? Então assim, a gente vai ter uma base já bastante elevada de comparação. Então a gente acredita que no primeiro semestre, obviamente, o Bradesco, assim como outros bancos, também vão verificar, digamos assim, uma interrupção dessa expansão da carteira de crédito. A carteira de crédito não vai crescer tanto como vinha crescendo, pode até ficar flat, eventualmente, não sabemos, fica difícil prever. E além disso a gente vai ver um aumento de inadimplência aí por conta de desemprego, uma situação econômica um pouco já deteriorada, enfim. Então a gente pode ver esse aumento aí de inadimplência. Outro ponto importante assim, que eu acho em termos de perspectiva a gente está ressaltando é que a questão dos seguros, a gente viu que foram eventos pontuais, né? Enchentes em Santa Catarina, o câmbio que afetou os custos laboratoriais. Então assim, a gente acredita que o resultado da Bradesco Seguros deve melhorar aí nos próximos trimestres, né? E aí isso pode trazer um impacto positivo para os próximos resultados. Uma grande pergunta que tem ficado aí no sistema financeiro nacional é em relação a aquisições, né? A gente viu que o Banco do Brasil vem comprando outros bancos, Itaú e Unibanco se fundiram e acabou que o Bradesco, que era o maior banco privado, ficou para trás, digamos assim. Em relação a isso, o Bradesco se coloca muito tranquilo e não tem perspectiva de comprar nenhum banco, não está se especulando nada, enfim, não tem nada no horizonte assim para nós adiantarmos aí para vocês. O banco é bem claro, eles procuram crescer de forma orgânica, aumentando a sua rede de agências, sua rede de atendimento, enfim, e não tem nenhuma aquisição em vista. Então acho que é isso, pessoal, o resultado de Bradesco. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia a todos.